nossa vida tem também. Cada fase da nossa vida nós temos que aprender a conviver. Olha o que ele diz, ó. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como a padecer necessidade. Então, cada situação dessa na nossa vida, ele disse 5 aqui. Mas nós temos que aprender. Se hoje nós estamos com a nossa conta bancária gorda, glória a Deus, com certeza hoje eu tenho muito dinheiro, eu vou poder realizar um sonho que o Senhor me concedeu, ou comprar uma casa, ou um carro novo, ou uma casa, seja lá o que for, que o Senhor estiver colocando no meu coração. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Compra maior, suprir a minha dispensa para que eu venha passar um mês sem precisar de fazer compra. Seja lá qual for. Mas vai chegar aquele dia que nós vamos olhar nosso dinheiro, nós vamos contar de trás para frente, de frente para trás, e vamos falar assim: não tenho condições hoje de comprar muita coisa hoje vai ser riscada da minha listinha de compra, muita coisa hoje eu vou ter que deixar de comprar, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que esse dinheiro o Senhor vai multiplicar, vai prosperar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele começou a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sabe o preço que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário pela nossa salvação. Ele sabe de onde o Senhor Jesus tirou ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Olhar, dá uma charrezinha de vez em quando. Não uma charré para fazer coisa errada. Dá uma rezinha para trás e olhar de onde o Senhor te tirou, irmã Patrícia. Olhar para onde o Senhor te tirou, irmã Ivanete. Olhar para onde o Senhor te tirou, irmã Juliana. É necessário que nós façamos isso em todos os dias da nossa vida. Olhar quem nós éramos antes e olhar quem nós somos hoje e olhar quem o Senhor tem propósito para nós sermos a cada dia da nossa caminhada. Nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor em todas as coisas. Há dia que você vai poder ir lá comprar uma roupa nova, há dia que você não tem dinheiro para ir lá buscar a roupinha nova. Amém, eu vou com essa roupinha que eu tenho, mas a glória a Deus, que eu vou poder estar na presença do Senhor. Glória a Deus, eu vou poder estar na casa do Senhor, falando do amor dele, ouvindo do que ele tem para mim, ouvindo do que ele determinou para a minha caminhada, ouvindo do que ele determinou para a minha vida, ouvindo em quem ele vai me transformar, como ele transformou o apóstolo Paulo. Ele era um Saulo, ele transformou ele num Paulo. Quem somos nós hoje perante o Senhor? Qual é a nossa identidade hoje perante o Senhor? Antes, às vezes, as pessoas olhavam e falavam: ah, aquela ali, ela era uma prostituta. Mas quem ela é hoje? Quem é a Maria Madalena hoje? Que a prostituta da Bíblia era Maria Madalena, além de outras várias. Mas a que marcou época, a que marcou foi Maria Madalena, porque ela deixou de ser, quando ela estava para ser morta, apedrejada, ela deixou de ser uma prostituta, uma Maria Madalena prostituta. Ela passou a ser a Maria Madalena, seguidora de Jesus. O Senhor expulsou 7 demônios da vida daquela mulher. Ela foi liberta de 7 demônios que levavam ela a fazer tudo que era de errado. Mas quando ela parou, aleluia, Senhor, glória a Deus. Como ela seguiu numa vez que ela ia ser morta, que ela se lança aos pés do Senhor, e o Senhor manda quem atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Ninguém atirou a pedra, porque todos ali eram pecadores. Por isso, no nosso meio de hoje, quando nós vemos, não importa a situação da pessoa, como ela está vivendo, mas nós temos que abraçar, seja prostituta,
os nossos status, eles ficam lá fora. Quem sou eu? Financeiramente, fica lá fora. Nós não temos que trazer para a casa do Senhor. Certa ocasião, eu vi um pastor contando que na igreja dele tinha um homem que se dedicava 100% na obra de Deus. Ele não tinha cargo algum. Aquele homem fazia tudo na obra de Deus. Ele lavava banheiro, ele limpava o templo. Aquele homem fazia tudo. E os outros membros ficaram, só o pastor dele sabia quem ele era. Ficou todos perplexos, saber que vinha daquele homem, o desempenho daquele homem na obra do Senhor. E foram perguntar, pastor, o fulano, ele pode ser consagrado lá, algum cargo lá, né? Eu não me recordo. Mas eu sei que esse homem, como ele é esforçado na obra do Senhor, será que não é ele, pastor? O pastor é? Vocês querem saber quem é esse homem? Vocês estão interessados em saber quem é esse homem? Esse homem não é nada mais, nada menos do que um juiz da cidade. Ele não trouxe o status dele para dentro da igreja. Ele deixou o status dele lá fora. Ele veio servir. Ele veio seguir aquele que é digno de honra, de glória. O status dele ficou pendurado lá no ganchinho, lá fora, na porta da igreja. Ou às vezes ele deixou em casa. É assim que nós temos que ser. Nós temos que ser manso e humilde de coração. O nosso Senhor Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Senhor Jesus é o dono da vida, é o dono da morte. É o dono da salvação e também manda lá no inferno, porque quando Ele manda, o diabo tem que ouvir. Nós temos que aprender que nós temos que obedecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele aprendeu a obedecer, ele sofreu pelo amor de Cristo, mas ele venceu. Aleluia, Jesus. Glória a Ele Deus. sofreu até o último dia da vida dele. Eu sei que lá no finalzinho, quando estava no final da carreira dele, ele escreve: combati o bom combate, Acabei a carreira acabei a carreira e guardei a fé. guardei a fé. Ele morreu crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu crendo no que o Senhor fizera na vida dele. Aleluia, Jesus. Glória a O dia Deus. de ontem foi crucificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia de hoje, uma verdadeira dor, uma verdadeira tristeza. Os discípulos no caminho de Emaús comentando que era Jesus. Jesus estava do lado deles, mas eles sabiam que o Mestre tinha sido crucificado. O dia de amanhã, igreja, ele ressuscitou. E ele está vivo até hoje. Aleluia, Ele Senhor. vive e reina, e reinará para sempre. Ninguém ocupa o lugar do nosso Jesus. Eu posso ser a mais Glória a Deus. da face da terra. Eu posso ser o maior teólogo da face da terra. Eu posso ser a maior juíza, a maior professora, a maior cozinheira ou a maior faxineira. Ninguém vai ocupar o lugar do nosso mestre. Ninguém vai roubar a honra do nosso mestre. Ai de mim, se eu querer apanhar para mim a honra e a glória dele, ai de mim. Porque toda a honra e toda a glória é dele, é para ele. Aleluia, Jesus. Todas as coisas são dele, é para ele. Glória a Deus. Nós somos pequeninos perante os olhos dele. E cada dia nós temos que descer mais. Descer, porque a escada de Deus, meus irmãos e meus irmãos, a escada de Deus para conosco é descer. Depois que nós vamos subir primeiro, nós vamos descer. Mas Aleluia, Jesus. Glória a Deus. na jejum, na oração, na simplicidade, na humildade. Vamos descer. Que o nosso eu sou vem estar aqui, ó, embaixo da sola dos nossos pés. Aleluia, Eu Jesus. sou o meu, tem que andar debaixo da sola dos meus pés.
Aleluia, Quem Pai. tem que reinar em mim, quem tem que brilhar em mim é Cristo. Glória a Deus. É o Espírito Santo, através das minhas atitudes, da minha fala, do meu testemunho. Ele tem que brilhar em mim. Pois Cristo vive e reina. Aleluia. Ele enfrentou a morte. Ele se fez maldito por mim e por vocês, que ele foi pendurado naquela maldita cruz. Ele se passou por maldito pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mas que nós temos que reconhecer isso. Glória a Deus. Quando o Senhor estava lá sendo crucificado, o véu já foi rasgado. Aleluia, Mas não Senhor. para que o véu do templo foi rasgado, porque antes o sacerdote tinha que pagar sacrifício por mim e por vocês, eles tinham que nos ensinar a Aleluia. fazer o véu. Glória a Deus. Hoje é você e Deus, é eu e Deus, o véu já foi rasgado, a porta da graça está aberta, ela ainda não está fechada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode se confessar hoje. Oi, irmã, eu estou errada. Glória a Mas Jesus. você pode se confessar hoje. Graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Temos direito de pedir perdão pelos nossos pecados e entrar Aleluia, na Senhor. glória de Deus. Graças a Deus. Agora, quando você vê alguém que está sendo usado por Satanás, tenha misericórdia dele, sabe por quê? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele não tem salvação mais. Por isso que ele oferece tanta coisa estragada aí no mundo. Porque quando nós vamos atrás das coisas estragadas de Satanás, nós estamos a cada dia dando um passo no inferno. A cada Glória a dia Deus. nós estamos agradando a Satanás, a cada dia nós estamos dando um passo no inferno. E a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livre as falas de Satanás. Ele quis obedecer o nosso mestre lá e foi lançado lá de cima para baixo. E ele já foi condenado ao inferno. Por isso, Verdade. quanto mais pessoas ele arrastar atrás dele, é lucro para ele. Através da prostituição, do furto, da mentira, da droga, do adultério. Todas essas coisas nós estamos dando um passo no inferno. Mas nós temos que começar a dar um passo cada dia mais à frente. Seguir a Jesus. Cada dia mais nós temos que seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais nós temos que se renunciar a nós mesmos, nossos erros, Amém, nossos Jesus. pecados, nossas mentiras, nossos enganos. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas desde que eu o que tenho, Deus esteja comigo. Me contentar com o que tenho. Ele disse lá no início que eu lembro os irmãos. Amém, Jesus. Glória a Ele tinha Deus. alegria até nas prisões dele. Porque lá nas prisões ele podia falar do amor de Cristo livremente, sem É verdade. Sem ser impedido. Já estava preso. Ele já estava preso por causa do Evangelho. Então falar um pouco a mais lá na prisão. Amém, Tudo Jesus. era muito perdido. É assim que nós temos que ser. Amém, Jesus. Glória a A Deus. cada dia, contentar-nos com o que temos, e confiar no Senhor. O nosso amanhã não acontece. Cada dia da nossa caminhada é surpreendida pela presença de Deus. Coisas que você nem está pensando em pedir, o Senhor já sabe e Ele concederá o seu caminho, nossos caminhos. Amém. Ele fará coisas que nós não estamos pedindo, que não estamos pensando. O nosso mundinho, ele é tão pequenininho, que ele não passa daquilo que nós estamos vendo. Verdade.